Bom, e aí galera, beleza? Eu tô aqui hoje para falar do carbono 12 e do carbono 7, que para quem não viu o vídeo que eu publiquei recentemente sobre transição planetária, lá eu comento sobre a ideia do carbono 12 se transformar no carbono 7, que isso fundamenta o conhecimento do porquê, né, os santos têm aquela questão da iluminação, quer dizer, eles se iluminam literalmente, né? Então tudo tem um fundamento. Mas onde que eu aprendi isso? Então, eu aprendi com esses dois maravilhosos seres humanos, o Marcelo Sorge e o Márcio Sorge, que eles são do IFC, do Instituto de Frequência de Cura, né? E nós estamos aqui hoje para conversar mais sobre isso, porque esse conteúdo eu aprendi no curso deles, né, de frequência Fibonacci, no e-book deles também, e agora eu vou deixar eles apresentarem um pouco o trabalho deles e aí a gente vai conversar aqui sobre esse tema, beleza? Então é com vocês. Lucas, muito obrigado pelo convite, pela participação aí, de a gente estar falando um pouco dos trabalhos do Instituto, né, em parceria aí com você, com o canal Rubi Cósmico. E, na verdade, esse conhecimento, da mesma forma que você aprendeu com a gente aprendeu de outras pessoas também, né? Então, isso foi um vídeo que nós encontramos na internet há muitos anos atrás, estava em inglês. Inclusive, a gente até encontrou o autor do vídeo, porque olha que interessante, quando a gente lançou o curso Frequências Fibonacci, a gente lançou ele logo no comecinho dessa quarentena que teve do vírus. E realmente teve uma explosão de gente que começou a assistir, de gente que começou a fazer o curso, né? E aí as pessoas começaram a perguntar, e uma das pessoas que entraram para fazer o curso era uma irmã de um amigo nosso, que mora em Los Angeles, que é produtora de cinema em Los Angeles, e ela entrou em contato com o dono do vídeo, que era um indiano. E aí estreitaram um conhecimento entre eles, e todo esse conhecimento que ele traz, né, do carbono 7, do carbono 12, ele bateu assim, ele casou com uma luva com o que a gente já vem falando no Instituto sobre elevação de frequência, de pensamento e de sentimento. Porque quando a gente estava falando sobre... o Instituto nasceu em 2012, depois de uma série de uma caminhada que a gente já veio fazendo, né, de estudos do ocultismo, da espiritualidade, das experiências que a gente foi tendo quando era criança, desdobramento astral, um monte de coisa que a gente tinha muita sensibilidade, até hoje a gente tem muita sensibilidade. Então a gente precisou procurar um caminho para não ficar maluquinho, a gente fala aqui na Terra, de buscar algum conhecimento que pudesse explicar o que acontecia com a gente. Contextualizar todas essas experiências que acredito hoje que muitas pessoas estão tendo, né? Não são só... Antigamente as pessoas tinham mais dificuldade, era mais difícil as pessoas sentirem esse tipo de percepção, mas hoje muitos jovens estão sentindo isso, porque na verdade a energia está se abrindo, a gente está saindo de uma quarentena cósmica, vamos dizer assim, né? Sendo reintegrado, né? Existe uma prova final aí para todos nós, que é manter a vibração elevada num patamar alto de vibração. Por isso a gente abriu o Fibonacci, o curso Frequências Fibonacci, que era um curso pago. A gente fez questão de realmente, nesse momento, deixar aberto os cursos do Instituto, porque a gente fala a reta final. Então, e para que as pessoas tenham um pouco de noção, o que parece que é uma coisa maluca, não é tão maluca assim. A própria quântica hoje já fala do que é o colapso da onda, né? Quando você consegue, a mente, ela interfere a tal nível na matéria que você transubstancializa literalmente o seu corpo físico nos átomos, né? No que você, numa outra estrutura cristalina, mas uma vibração maior. Mais elevada. E existe uma ciência por trás que agora, na era de Aquário, passando essa transição toda que nós estamos passando, ela vai ser ensinada de uma forma comum e natural para os nossos jovens, para os nossos filhos, para as futuras gerações. Então, a gente tão somente dá um pontapé inicial junto com muitos outros, isso já começou lá com os índigos, né? Eu falei, o Márcio somos índigos, porque nós somos de 75, né? Então, assim, e muito antes dos índigos, os mestres já traziam essa forma de uma forma mais como se fala, setorizada. O que acontece quando chega a era de Aquários, ele dá uma explosão, buf, ele vai para todos os cantos. Então, você vai somando uma série de
de experiências, e você vai contextualizando e vendo que tudo que as religiões e os mestres falavam é a mesma coisa. E agora, que é a cereja do bolo, é contextualizando tudo isso com a ciência. Porque a gente sempre fala, a ciência também é uma expressão divina. Tudo que se manifesta, tudo que abarca o mundo da manifestação, seja na forma material, na forma mental, emocional, espiritual, provém da grande fonte. Então agora é o momento da gente perceber isso tudo, reunificar a consciência, e o carbono 7 é tão somente o começo para começar a entender como é que isso acontece com o DNA. Como assim que a mente influencia a matéria? A quântica já vem explicar isso. E vocês sabiam que nós não viemos do macaco, né? As pessoas acham que a evolução darwiniana foi dessa forma. Isso foi uma grande historinha que contaram para a gente para esconder as origens estelares que nós todos temos. Na verdade, o corpo físico ele é subproduto da consciência. A sua consciência é que modela a estrutura morfológica que você vai querer viver. Então, se eu, por exemplo, a gente tem exemplos aí de raças estelares que tem um cérebro que não são duas partes, são uma só. Tem o corpo caloso, mas é uma parte só em que a consciência já não tem mais aquela percepção da dualidade tão acirrada que a gente tem aqui na terceira dimensão. São seres de quinta dimensão. Mas quinta dimensão é o ponto final? Não, é só o começo. Nós somos quinta dimensão. Você, Lucas, é quinta dimensão. Vocês todos que nos assistem são quinta dimensão. Estamos experienciando uma ilusão de terceira. Uma ilusão de terceira dimensão que está começando, agora, se vocês forem perceber, ruir em frente aos nossos olhos. É a Matrix que começa agora, conforme as pessoas vão despertando a consciência, levando a frequência de pensamento e sentimento, a gente vai percebendo a grande ilusão que construíram aqui. Por quê? Porque nós escolhemos também passar por esse processo. E voltando lá nas histórias que eu estava contando, das experiências que a gente foi tendo, quando a gente encontrou esse vídeo que falava sobre o carbono 7, o carbono 12, por que bateu de frente com o que a gente vinha estudando? Porque a gente, nesses processos que a gente foi tendo de percepção e despertar, e quadros de despertar de consciência, desde a nossa adolescência, da nossa infância, culminou com o trabalho Frequências Fibonacci. E a gente começou a entender que quando você começa a elevar o padrão vibracional de sentimento e pensamento, você começa a fazer com que o teu código genético opere numa nova frequência. É como se ele tocasse uma grade frequencial mais acelerada, de mais consciência, em que ele transforma o corpo. Ele transforma o átomo que é mais denso, e a gente explica isso no curso do Frequências Fibonacci, que na verdade nós somos pura consciência. Todos nós somos pura consciência, que a gente tem uma experiência temporária no mundo de terceira dimensão ou de quinta dimensão, tá? Porque até quinta dimensão é uma grande matrix também, só que muito menos densa do que essa de terceira. E conforme você vai fazendo a percepção, elevando o pensamento, elevando o sentimento, por isso que todos os grandes avatares, todos os grandes mestres que vieram para a humanidade, trazendo todo o corpo de doutrina de cada um, qual que era o foco? A meditação, a interiorização, o elevar da consciência, praticar o perdão, a reforma íntima, porque isso vai te colocando num estado de frequência maior, e você começa a sair das leis que operam nas dimensões mais densas. Você começa a liberar a luz da consciência que está em cada átomo do teu corpo em pura luz. Cada átomo que está condensado, você começa a liberar a consciência nele. Por isso que a gente vê os mestres que faziam milagres, que Cristo que andava sobre as águas, São Francisco de Assis, ele tinha quadros de êxtase que ele levitava. Tem um outro santo na Itália chamado São Giuseppe da Cupertino, era um santo que voava. Então, são histórias que foram se perdendo, porque a gente hoje vive uma vida muito, muito acelerada e as pessoas não pesquisam mais. O próprio livro do Paramahansa Yogananda, não sei se vocês conhecem, Lucas, a autobiografia de um yogi, ele cita inúmeros exemplos de seres e mestres e pessoas que tinham poderes assim paranormais. Mas por que eles tinham isso? Porque eles se dedicavam a uma prática de meditação e de elevação de frequência. E quando a gente faz isso, a gente acende literalmente o nosso carbono, que é 666, né? E
explica isso mais detalhadamente lá no curso, porque o átomo de carbono ele é composto de 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons. Então é um código, é 666. Só que quando você começa a elevar a frequência, você literalmente transforma o carbono 12, e ele acende, porque ele tem aquilo que a gente falou e que você falou no vídeo Transição no Planetária. vídeo lá do canal, Transição Planetária. Tem uma propriedade peculiar, né? Exatamente, que quando você cita o carbono 12, é a tecnologia do grafeno. E aquilo, quando a gente falou assim, puxa, Marcelo, é isso. E aí, sabe quando vem aquele Fiat Lux, o Eureka dos gregos? Assim, nós somos carbono 12, nós somos puro carbono. E o carbono, quando passa para o processo de transformação, é como se fosse a lagarta e a borboleta. O ser humano está sendo preparado para se transformar numa coisa que a gente nem faz ideia do que é ainda. É como se nós estivéssemos ainda dentro do casulinho, num processo todo de transformação, vivendo essas experiências da dualidade, passando por todas essas crises, porque é somente dentro dessa têmpera e dessa forja de alta temperatura que você tira um bom diamante, né? Um precioso diamante. Né? O carvão você tira assim, né? Com muita pressão. E aí, altas temperaturas. Altas temperaturas. E foi quando a gente foi percebendo isso, foi conectando com os trabalhos da gente, e a gente começou, dentro do Instituto, a lançar inúmeras ferramentas de tratamento com frequências sonoras para ajudar nesse processo. No processo de interiorização, de elevação de frequência, de meditação, que vai levando a pessoa nesse processo de despertar da consciência. Perfeito, maravilhoso. É muito, muito bacana que vocês falaram que eu não sabia, não tinha nem ideia, né? Que vocês pegaram este conhecimento do carbono 12 e carbono 7 a partir de um vídeo que vocês assistiram. Para quem quer assistir esse vídeo, vai lá, né? Assiste o curso deles de frequência Fibonacci lá no YouTube, né? Tá liberado. E lá no episódio que eles falam sobre o carbono 7, se eu não me engano, não é? Sobre o carbono 7, lá tem o vídeo, é um vídeo em inglês. E é legal porque foi um indiano que fez. Aí eu me pergunto, como esse indiano chegou a essa conclusão? De quem ele recebeu esse ensinamento? Né? Esse indiano tem um trabalho muito lindo e ele tem toda uma linha também de ensinamento que vale a pena acompanhar. Que assim, tá tudo em inglês, né? Mas é muito, muito interessante assim. Essas coisas, Lucas, você sabe que a gente entrou numa era em que tá aberto, né? Isso tudo já tá no astral, aí como se fala, tá no campo quântico, vamos dizer assim, e as anteninhas que estão com uma frequência mais afinada com a frequência maior, elas estão canalizando, elas estão trazendo isso para baixo para fazer a virada. Então, assim, por isso que eu falo assim, não desanimem, a brincadeira só está começando. A gente ainda elevar a frequência, não se desanime pelo que a gente assiste, pelo que a mídia impõe. Não, vamos fazer o caminho oposto, vamos fazer o caminho de elevação de frequência. E muito pelo contrário, a gente cada vez mais tem que sair dessas grades de mídia que a gente sabe que são mídias que são compradas, né? E buscar o caminho do coração, né? Porque tudo que te leva a um processo de pânico, de medo, de prisão, isso tudo não está vibrando com as frequências do processo de ascensão. Porque o que acontece? Qual que é a estratégia? Se eu consigo dividir as pessoas, né, colocar grupos contra grupos, porque é mais fácil, Lucas, se você divide a pessoa e você coloca a pessoa que é melhor, a pessoa que é pior, você baixa a frequência da sociedade. Exatamente. E baixando a frequência da sociedade, nós não despertamos a nossa glândula pineal. E a gente não acende. E a gente não consegue fazer contato com a nossa egrégora dos nossos mestres, sejam os nossos... Não importa aí qual que é a linhagem que cada um tem, se é uma linhagem mais da sociedade teosófica, se é uma linhagem mais da gnose, se é do budismo, não importa se é mais estelar. O fato é que eles entenderam como funciona essa engenharia social e quando eles manipulam o psiquismo coletivo, fica muito mais fácil de você baixar a frequência. Então, lançam um vírus aí na sociedade, as mídias todas foram compradas por conta desse vírus, se cria um caos gigantesco. Não estou dizendo que o vírus não exista, ele existe, mas abaixa a frequência das pessoas e aí continua a velha história da manipulação da terceira dimensão. Por isso que eu falo assim, a gente tem que aprender a lutar um bom combate, como dizia lá o apóstolo João, que dizia, o apóstolo Paulo dizia. O que é um bom combate? É estar atento.
Assim, essas são as forjas da Matrix. A gente escolheu passar por isso. Devia estar muito monótono lá onde a gente estava. Falei assim, vamos dar uma mergulhadinha ali na Terra para a gente brincar um pouco de montanha-russa. Brincar de montanha-russa. Então, não, assim, não precisa, a gente não precisa também se vitimizar ou ser muito extremista. Observa, compreende e transcenda. É óbvio, o mundo está em transformação, tudo está se transformando. A gente tinha uma série de coisas que tem um porquê, existe o seu porquê de tudo isso está acontecendo, mas cuidado para não saturar, cuidado para não levar para o extremo oposto. Vamos achar o equilíbrio disso tudo para criar uma sociedade equânime, equilibrada, com seres de consciência desperta e que vivam com amor, que vivam com alegria, um ajudando o outro. Né? Não vamos ir para os excessos das polaridades, nem para um lado nem para o outro, vamos tentar fazer como o Buda ensinou, caminho do meio. Vamos achar o equilíbrio, elevar a nossa consciência, o nosso pensamento, para que assim a gente possa elevar a vibração e aí fazer esses processos de acetilação e metilação no código genético, que é o que a gente explica lá na aula de epigenética do curso Frequência Fibonacci, para poder fazer a mudança epigenética necessária no nosso ADN para transformar aquilo que era carbono 12 em carbono 7. Né? E aí a gente poder estar num mundo, porque assim, as coisas elas estão acontecendo, todas as dimensões elas estão aqui, acontecendo ao mesmo tempo. O seu grau de percepção é que te coloca numa linha temporal ou em outra. Qual linha temporal você quer viver? Você quer viver uma linha temporal apocalíptica? Né? Ela existe. Ela existe. Armagedônica, ela existe. É só você vibrar bem baixo e entrar nessa linha temporal. Tem gente que quer viver isso. Eu falei que nós não queremos. Nós estamos indo para um caminho e quem quiser nos acompanhar, como se fosse assim, a porteira está aberta. O ônibus está aberto, daqui a pouco a gente está partindo, né, para essa linha temporal positiva. Então, esse é o ponto onde tudo acontece. Se a gente conseguir perceber isso, que nós chegamos no ponto crucial onde a massa crítica se define, é agora, gente. É agora, não é antes. É no eterno agora. É agora você despertando a sua consciência, é você percebendo isso que pega essa passagem para essa linha temporal legal. Agora, quem perder assim, ficar babando na aula, perder o bonde, tudo bem, vai viver uma outra linha temporal, mas fique tranquilo, você é eterno. O que define a gente sempre é a qualidade de vibração, vibratória. Qual que é a qualidade que você emite de pensamento e de sentimento? Por isso que a gente está fazendo uma série de aulas e de cursos para poder mostrar para as pessoas como que elas podem trabalhar os seus aspectos mentais e emocionais de autoobservação para elevar o quadro de frequência vibratória. Aí sim ela entra nesse universo que dizia a chave de Enoch, que é a chave 317, que a gente fala sobre astronomia médica. A gente entra numa outra grade de novos seres que estão vibrando numa outra frequência, onde eles não estão mais atrelados à inveja, ao medo, ao meu e ao seu, aonde eles aprendem a compartilhar, né, e a se doar entre eles. Então essa é uma sociedade que a gente fala, uma sociedade da Era de Ouro, né? Por isso da transição planetária. A gente está fazendo uma transição mesmo do velho para um novo patamar. E é, analogicamente falando, o processo da lagarta e da borboleta, não tem outro. Galera, para quem não sabe, As Chaves de Enoch é um livro científico e espiritual que foi trazido diretamente, não é canalização, foi diretamente trazido, gravado no terceiro olho do JJ Hurtak, que é o autor do livro, né? No caso não é o autor do livro, né? Foi a pessoa que trouxe esse conhecimento, e esse livro, esse JJ Hurtak não é qualquer um, ele já trabalhou na NASA, ele é arqueólogo, se vocês forem pesquisar ali, ele tem uma bagagem gigantesca. Então, assim, não é qualquer um, e é um livro realmente estudado faz muito tempo. Quando que foi? Foi 1970 e...
74. Então, 74. E naquela época, o livro já preveu um monte de coisas, porque aquele livro tem fórmulas matemáticas. Então, assim, é um livro muito especial, muito interessante. Para quem tem interesse, é só aí, eu vou colocar aqui, Academia para a Ciência do Futuro, né? É o site deles oficial e vocês dão uma pesquisada lá. Vai ter vídeo ainda no canal, vou falar mais sobre isso, mas só para contextualizar, beleza? A gente ainda, enquanto a gente vibrar muito nos apegos, na raiva, na mágoa, na tristeza, na falta de perdão, na falta de amor, a gente vai estar densificando ainda o nosso átomo de carbono, que é o 666. Conforme você vai fazendo os trabalhos de escolha interna, de elevação de frequência, de meditação, praticando as virtudes do ser, inevitavelmente, o que você vai construir? Você vai construir um caminho mais luminoso. E, por ressonância, isso vai começar a fazer a mudança do código. Porque nós temos hoje 2 hastes no código genético com, acho que 22 cromossomos, não é isso? 22 cromossomos. E o próprio Hurtak diz na chave de Enoch... 22 e 23, que tem o pessoal, acho que de síndrome de Down, que tem 23, se eu não me engano. Eu só tem que... Acho que é isso, né, Lucas? Depois a gente tem que dar uma confirmada. Tem que dar uma olhada. E Hurtak já dizia, no livro A Chave de Enoch, que tem a raça adâmica, ou a raça Adam-Kadmon, que ela é formada por 12 hastes. Você imagina o que é isso? Os nossos irmãos de quinta dimensão, eles têm 2 hastes com 24. Por isso que eu falo, e por isso que eles falam, não nos idolatrem como deuses, porque nós somos vocês. É como se fosse o Brasil vizinho de um outro país da Argentina, como se fosse uma coisa assim, ou de repente o Brasil e um outro país na Europa. Não tem distinção. E muitos eles só estão literalmente um grau mais elevado, que eles têm a telepatia, eles já conseguem ter uma conexão com o universo todo, e essa percepção de despertar mais elevado. Agora, você imagina quando Enoque apareceu para Hurtak em 74, que Hurtak escreveu a chave de Enoque, que veio num corpo glorificado de luz, que é o mesmo corpo quando Jesus fez todo o processo de crucificação, e que depois, não sei se vocês lembram, quem estuda um pouco isso, quando vão procurar Jesus aonde ele estava lá, não estava nem enterrado, naquela época eles colocavam dentro de uma, como se fosse uma caverninha, alguma coisa assim, né? E Jesus não estava lá, e me parece que as mulheres encontraram ele falava assim, não toque no meu corpo ainda, porque não está consumado ainda o processo. E depois, quando acontece o processo de consumação e elevação de frequência, o restabelecimento do corpo de Cristo na dimensão superior, que é a dimensão do primeiro princípio, que é o Pai, como o Hurtak fala, ele já está com o corpo de luz glorificado. Então, provavelmente, ali naquele momento, e é quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, começa a escrever todo o Apocalipse. Olha que interessante. E aí, mas quem aparece para João não já é o próprio Cristo no seu corpo glorificado, no seu corpo de luz. E aí tem uma dúvida que não sabem, porque parece que toda a cadência descrita do Apocalipse parece que não é de João, mas de Enoque. Então aí também tem um outro mistério. E aí quem aparece em 74 para Hurtak é o próprio Enoque nesse corpo glorificado. A gente estava falando do carbono, das hastes do código genético, que nós temos 2 hastes com 22. Os nossos irmãos de quinta têm 2 hastes com 24 e já fazem maravilhas e prodígios. Você imagina uma raça, um ser desperto com as 24 hastes? Com as 24 não, com as 12 hastes do código genético. É um ser de pura luz. E esses seres que o Márcio está falando dos estelares, muitos deles somos nós que viemos para cá. Sim. Viemos experienciar esse tipo de realidade. Então, assim, quando eles pedem assim, que não idolatrem eles, porque é a mesma coisa de que eu idolatrar o Lucas idolatrar o Márcio Marcelo, não é isso. Não precisa, nós somos iguais. Né? E assim, a gente só tem aqui um cromossomo ameno e o cérebro bipartido porque a gente quis escolher essa experiência. A gente precisava entender, porque lá, às vezes a gente chega num ponto lá e a gente não consegue mais subir. Então a gente precisa o quê? Do contraste para poder criar uma percepção interna para você te dar o salto. Tem uma máxima esotérica que fala assim, quanto mais desce,
mais sobe. Então, às vezes, tem muitos seres de muita luz que se jogam literalmente no abismo. E os caras lá em cima falam assim, não acredito que, sei lá, Zeus se jogou no abismo. O cara era o rei do Olimpo, né? O cara se sumiu, o cara se afundou. Tudo bem, eu sei que são todas histórias arquetipais, mas imagina um ser dessa estatura e que, de repente, tá chato aqui. Pum, o cara some. Porque ele sabe que quando ele mergulhar, ele vai afundar, mas ele vai afundar bonito. Ele vai afundar no grau de luz que ele tem. Mas quando ele subir, ele rompe de onde ele estava. Dizem que Deus, quando quer pegar um anjo e transformar um ser forte num anjo de consciência, né? De força, ele olha para o inferno e vê o mais chifrudão que tem lá. E ele puxa pelo chifre, o mais chifrudão, que ele vai transformar no maior anjo de luz. Então são essas coisas que a gente tem que começar a observar da dualidade, que tudo é complementar. A gente está no mundo dual, onde a luz não acende se eu não tiver o polo positivo e o polo negativo. E eu preciso do neutro. Aí eu consigo construir um sistema elétrico e as coisas começam a ter funcionamento. Então, quando a gente se lança a querer estudar, ser cientista do espírito, né, cientistas da consciência, fazendo essa fusão entre ciência e espiritualidade, a gente não pode ter dogmas. A gente não pode falar assim, aqui eu não posso entrar. Não, a gente tem que entrar em tudo, ver tudo, compreender tudo. Mesmo que doa, mesmo que aquilo nos rompa, nos tire o chão por um período. Porque depois você vai entendendo, você vai depurando, e aí você percebe o todo que te cerca para você continuar evoluindo. Então faz parte das escolhas. Sim, por isso que aqui eu sempre falo, né, baseado no estudo transdisciplinar, né, porque o transdisciplinar é o que vê entre as disciplinas e além das disciplinas, né, e eu acredito que essa é uma forma de educação que deveria, assim, ser expandida, porque... E às vezes é uma coisa interessante que vocês falaram, né? Não há diferença entre nós, quem tá fazendo os estudos assim de ciência, eu falo da ciência espiritual, né? Deve ter a mente mais aberta possível, né? É interessante você compreender que realmente o que foi falado no começo, vocês falaram, todo mundo fala a mesma coisa sobre diversas e diferentes roupagens culturais. É muito legal tudo isso, né? O caminho é o mesmo no final das contas, né? É o caminho mesmo, e a gente briga porque é bobeira, porque todo mundo é a mesma coisa, né? E realmente, né, tem muita gente que me pergunta, Lucas, mas qual é a religião que você escolheu para você chegar até aí? Gente, não é religião, é seguir o coração, não é nem... porque se eu falar que é o transdisciplinaridade, né, o pessoal já vai seguir, não, então eu vou pro técnico. Não é técnico, é seguir o coração, porque acima de tudo, é tudo isso, isso junto, né? É o sentir, na verdade. É o sentir, exatamente. Do próprio coração, porque assim, acho que a gente até comentou já, conversamos alguma coisa sobre isso, né, Lucas, é muito bacana a gente ter todo o conhecimento intelectual, mas o conhecimento, você pode ter todo o conhecimento intelectual do mundo, do universo. Você pode conhecer as 400 mil raças que existem só no nosso quadrante estelar. Se você não tiver... Humanoides, você não tiver amor e o coração, e aí a carta Coríntios, que Paulo escreveu, Coríntios 13, que é o amor, se você não tiver o coração, não adianta. Porque assim, esse caminho não está na religião, não está no caminho que você escolheu desse ou daquele livro, mas está no você sentir. E quando você começa a sentir, é o que a gente sempre fala, aonde a gente quer chegar com todos esses cursos, essas frequências, com tudo isso que a gente está desenvolvendo? A gente quer chegar a um ponto em que a pessoa chegue para ela mesma com sinceridade e ela, no seu próprio silêncio interno, ela faz assim com as dualidades, ela desarma a dualidade. Ela não vê mais o certo nem o errado, ela não vê mais o dia nem a noite, ela se coloca num patamar além da própria dualidade, que é o Advaita Vedanta vai falar no final dos Vedas, que é o processo de reconexão com a fonte. E aí é quando o coração está completamente aberto e a mente a serviço desse ser interno, que é o próprio universo, que é todos os anjos. E aí você começa a se ver no Arcanjo Miguel, você começa a se ver em Buda, em Krishna, porque você é todos eles, porque você rompeu a mente linear
dual, segmentada, fragmentada, e você se conectou a uma mente universal. Aí você entra no bosque e você não precisa fazer a catalogação de todos os animais do bosque, porque você se torna o próprio bosque. A ciência não é mais a ciência da divisão, do reducionismo, ou da especialidade, mas é a ciência holística, é a ciência que da integração e da própria consciência. E você percebe que você é o bosque, que você é o universo, que eu sou o Lucas, e o Lucas está em mim, assim como eu estou no Lucas, e o Lucas está nas paredes aí atrás do quarto dele. Ele é o átomo que está compondo cada folha do livro ali, dos livros ali. Perfeito. Nossa, você colocou isso, é maravilha, porque para quem não sabe, aliás, do Rubi Cósmico, eu tenho uma escola de desenvolvimento humano chamada Mirai, né? Sou um dos fundadores. Então, para quem não conhece, pensemirai.com, e nós fazemos rodas filosóficas, né? Com determinados temas no Zoom. Você se inscreve, é bem bacana. Aliás, fica o convite para todos visitarem, né? Para vocês também, né? Por favor, né? Seria excelente ter vocês lá na roda filosófica. Acho que seria uma coisa muito bacana. Mas voltando aqui, por que eu tô falando isso? Porque o último encontro que nós fizemos foi para filosofar sobre o filme Matrix. E a cena... Aquela cena da colher, pra quem não assistiu Matrix 1, tem uma cena que a criança tá dobrando a colher e o Neo tenta dobrar a colher e a criança fala: não tente dobrar a colher não existe, tente ver a verdade, não é a colher que se dobre, é você. Do not try and bend the spoon, that's impossible. Instead, only try to realize the truth. There is no spoon. Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Ou seja, é os meus átomos da colher, porque eu sou a colher, eu me dobro, então ele me dobra. É maravilha, seja a colher. Você percebe as máximas que já está em Matrix para começar a mostrar às pessoas a integração? Porque quando nós nos integramos, a grande brincadeira aqui é justamente tentar perceber a dualidade, entender como que nós somos jogados e manipulados pelas nossas emoções e pela mente, pelos nossos próprios egos, para ficar no mundo trancafiado. Quando você começa a elevar o padrão de frequência, você se torna o todo, você se torna a colher, você se torna o cachorro, o vento, a árvore, o papagaio, a formiga, a cobra venenosa, entendeu? Porque você está integrado ao todo, né? Então, na verdade, os caminhos que a gente vai explicando no Instituto é o caminho de autoobservação, que é quando você faz um trabalho sincero, verdadeiro, sem cobrança, porque assim... Lucas, não tem assim, mas eu vou fazer esse trabalho para me iluminar. Não precisa. Você entende? Quando você fala assim, eu quero me iluminar, você está buscando, já tensionou a busca. Eu vou entrar no caminho. Que caminho? Você é o próprio caminho. Você percebe as ciladas que a mente coloca? Porque quando você determina, eu vou seguir o caminho da espiritualidade, não, mas você já é a espiritualidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente determina assim, não, mas porque eu preciso seguir, eu preciso me iluminar. Pronto, você já perdeu o insight supremo do agora, do presente do agora e do silenciado no agora, para você já perceber que você já é tudo isso. Você é o anjo, você é o demônio, você é teu lado de luz, o teu lado de sombras. Quando você eleva o teu padrão de frequência vibratória, você desarma a Matrix. É quando o Neo sai da Matrix. E aí ele consegue fazer aqueles prodígios que ele faz dentro da Matrix. Ele voa, ele faz... por quê? Porque ele vê o código por trás da Matrix. E quando a gente desperta a nossa consciência, nós conseguimos enxergar os códigos por trás desse plano de terceira dimensão. Só que quando a gente sai de terceira dimensão, a gente eleva a nossa frequência para uma quinta dimensão. E lá também vai ter a brincadeira da quinta dimensão. Vai também ter a Matrix da quinta dimensão. A gente vai começar a ficar fascinado com a imortalidade, a gente vai ficar fascinado com os portais estelares, a gente vai começar a ficar fascinado com a quantidade de raças que existe no cosmos e de seres que habitam todo o universo, mas você também se amarrou na quinta dimensão. E é por isso que existem mestres de terceira, mestres que descem para a quinta, né? Mestres que descem para a sexta, e assim nessa correnteza e nessa corrente que vai ligando as dimensões, nós vamos tecendo com fios de ouro
esse grande vestido cósmico que é o próprio Criador. A unidade. A unidade. Então, a gente vai... Por isso que e chega um momento, Lucas, em que nós, na terceira dimensão, nós pensamos que nós temos o livre-arbítrio e a escolha, e até a quinta dimensão. Depois da sétima, da sexta, da sétima, da oitava, você começa a perceber que o livre-arbítrio não existe porque você é um com o próprio Criador. Você não perde a sua individualidade de ser, mas você se torna um com a criação. Então você faz aquela vontade que é a vontade suprema, que é a tua própria vontade, o teu próprio ser. É meio maluco entender isso. Então. Mas no processo que a gente vai levantando a nossa frequência vibratória, a gente vai subindo um degrauzinho, uma escada de cada vez que a gente fala. Exatamente, o degrau. Degrau é uma palavra boa porque, né, são filamentos dimensionais que são escolas. É como você passasse de séries, né, do primeiro ano pro segundo, terceiro, pro quarto e por aí vai, né? Eu sempre gosto de ver o universo como uma grande escola infinita, né? É uma pedagogia multidimensional, multivibracional. Então, é legal que foi falado aqui da questão de que você pode ficar preso também, né, em algumas outras, porque como toda escola, há dificuldades e às vezes você só tem que rever, né? Então eu acho interessante porque aqui parece que nós colocamos tanto peso, né? Você falou algo fantástico. Não, eu quero me iluminar, eu quero... Cara, sabe, se você pensa que a escola é infinita, você quer ir pra onde? Aonde que você quer chegar? Não tem chegada. O fato de você pensar assim, eu quero iluminar... já tem uma conotação subconsciente, uma programação subconsciente dizendo, então eu não sou iluminado. Olha só. Porra! Então você já está dando um código oculto, subconsciente, de que você precisa se iluminar. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa buscar o conhecimento, ela precisa estudar, ela precisa se dedicar ao mínimo para que esse diafragma da consciência se abra para ela chegar a essas máximas. Não é assim a pessoa que tem uma baixa ressonância vibratória, que por ignorância faz uma atrocidade de atitudes que ela vai achar que ela está iluminada. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando a pessoa vai buscar... O fato de você querer buscar a iluminação denota uma atenção de que você não tem aquilo. Quando você faz um trabalho que é diferente de anelo. Quando Isso. você tem um anelo natural, a inclinação natural de você seguir esse caminho... Isso é totalmente legítimo. O problema é quando o ego quer, né? Então, eu quero me iluminar. Não, mas é você ou é o anelo legítimo do fluxo natural do seu ser? Por isso que a gente se lança a trazer essas ferramentas de tratamentos com frequências, porque quando você começa a serenar a tua mente e você tira aquela expectativa, a ansiedade de querer alcançar algo, de querer buscar algo, você se torna o presente. E quando você se torna o presente, é o que o próprio mestre Eckhart Tolle já fala no Poder do Agora. Quando você está no presente, não existe passado, não existe futuro, existe o eterno agora. E nesse eterno agora, você se conecta com o todo. Então, não existe caminho a ser percorrido, porque você já é o todo. Mas, muitas vezes, para passar por esse processo, a gente tem que oscilar nas dualidades. A gente oscila para o lado de cá, depois você tem insights espirituais, depois tem processos de dificuldade, você percebe que a jornada emocional do ser humano é sempre altos e baixos, e é normal que seja assim. Sim, você sabe que é legal, Márcio, que recentemente eu li num livro As Mulheres Correm Como Lobos, que, diga-se de passagem, é um livro sensacional, né? É uma parte que ela fala sobre o arquétipo vida, morte e vida. E eu achei incrível, porque eu pensei, pela negação do arquétipo vida, morte e vida, nós sofremos, a dor existe, porque... A vida não é só vida, não. A vida precisa ter a morte para ela ter mais vida. Se você só quer uma vida, não tem como. Até na eternidade há morte, né? Isso é muito curioso, né? Essa é a chave, né? Até os deuses morrem também. Olha só. A nossa percepção de tempo é como se de repente nós fôssemos uma formiguinha do formigueiro do jardim, do vizinho, e que está olhando para um ser humano e fala, o cara vive 100 anos, e a formiga vive uma semana só. Então, a nossa percepção, né, é como se nós fôssemos a formiguinha olhando para um grande Deus, assim, porque também ele tem um processo de transição. Né? E tem uma passagem que é muito legal do Rogério de Freitas, né, que
que ele tem um trabalho que ele fala sobre o drama cósmico de Javé, não sei se você já viu. Já ouvi falar. Ele fala assim, que o que levou os deuses a perceberem que o universo ele não é imutável, ou ele não é imortal como eles percebiam, é quando um grande deus do panteão deles morreu. Isso colocou em choque, colocou em um processo de percepção muito mais ampliada. Então, por isso que assim, tudo no universo está se transformando, se retransformando. Não é que esse Deus morreu, ele fez a transição. Isso que eu queria fazer um adendo, outro patamar. Fazer uma percepção. Tudo que morre para uma dimensão, para uma realidade, nasce para outra. Exatamente. E essa morte desse grande Deus põe em reflexão toda aquela estrutura, porque está tudo se... como se fala? Não tem aquela máxima que a única máxima é a mudança, né? Que nada está estático. Então, se você acha que um Deus ele vai ficar eternamente ali subjugando as almas embaixo, isso tudo é uma ilusão, porque tudo está em transição. Nada no universo é estático, inclusive o mundo dos deuses. Né? Então, agora, para se filosofar nessas altitudes, a gente tem que chegar até lá. Né? E muitos deles estavam lá e mergulharam. Por quê? Porque chegaram lá e estavam no limite. Então, assim, eu falo assim, a vida é um constante aprender, né? A gente sempre tem que ter humildade, saber que a gente está aprendendo com os que estão chegando, né, com os mais velhos, ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade e, acima de tudo, não ter medo de viver, porque a gente vê as pessoas têm medo de morrer e fala assim, gente, nós somos eternos, assim, então, assim, tá em Matrix ou não tá em Matrix, encarnar em Sansara ou não encarnar em Sansara, para quem é eterno, não deveria ter medo. Agora, se você cansou da brincadeira, aí você tem que fazer uma série de entendimentos para na hora da passagem você não voltar para cá, e você vai para outro lugar, volta para sua família estelar, e assim, o Márcio falou assim, tem gente que sai da terceira vai para a quinta, não necessariamente, tem gente que sai da terceira vai para a sexta, para a sétima. Exato. Depende de quem é que está dentro do corpo, quem é que está encarnado nesses corpos de terceira dimensão. Tem de tudo, né, nesse mundo aqui no universo tem de tudo, né? Sim, perfeito. Olha, a gente falou de muita coisa aqui bem complexa, né? Falamos das chaves de Enoque, falamos de Jesus, então quer dizer que Jesus, que vocês falaram, achei muito interessante, né? Que houve aí na questão da ressurreição, houve essa questão do corpo de luz, que eu até acabei citando no vídeo de transição planetária, assim como houve com o JJ Hurtak, quando ele recebeu o Ofanim Enoque, que é um anjo, né? E que levou ele até a hierarquia do centro de Deus. Então ele foi levado a corpo físico. E quando falam que foi levado a corpo físico, quer dizer que basicamente eu posso sair daqui de corpo físico e ir para outra parte da galáxia, porém eu tenho que estar consciente da unidade e a partir disso eu transformo minha parte, meu mundo subatômico em luz em um veículo que chamam de Merkabah e me transporto, correto? Perfeitíssimo, é exatamente isso, porque quando você começa a elevar a frequência, você ativa a sua Merkabah. E você, quando ativa a sua Merkabah, é o que o próprio Hurtak fala, a Merkabah ativada, ela tem a habilidade de viajar entre as zonas temporais que ele fala. Para que você faça isso, você precisa fazer todo esse trabalho interno de elevação de frequência. Quando você eleva a frequência, você transforma... Por que Enoque, quando envolve o corpo físico de Hurtak? Porque Hurtak ainda não estava naquele processo da ativação completa da Merkabah dele. Então, o corpo de luz de Enoque vem, se acopla em Hurtak, ele com o Enoque vão até uma parte... E nessa parte de frequência altíssima vem o outro corpo, que é o corpo de Metatron, se acopla ao corpo de Enoque, e aí eles vão para o centro de comando, que a gente pode falar do universo, de Deus, aí cada um põe o nome que achar melhor, né? E é onde ele recebe os 64 códigos que ele ia abrindo, desde 74 ia abrindo, e ainda está abrindo. Ainda está sendo aberto os códigos, porque não terminou de abrir os códigos, né? Ele abriram, não são todas as chaves que foram abertas. Parece que Hurtak teve a informação que agora, nos próximos
10 anos eles vão revelar as últimas 2 chaves, uma coisa do tipo. São, na verdade, foram 55, né? Agora eles faltam 10. E aí eles lançaram recentemente a 5ª, mas tá em inglês, tem até a 3ª, eu acho que aqui em português, e ainda faltam mais 5. Então tá indo. Então, olha que maravilha que é isso. Então, quando você colocou perfeitamente, quando você leva a tua frequência, você acende a sua Merkaba, que é o que aconteceu com Enoque, que é o que aconteceu com Jesus, e que acontece com todos nós. Exatamente, o que vai acontecer com todos nós, desde que nós façamos esse trabalho de elevação de frequência. Não polarizando nesse lado da divisão, da negatividade, do medo, do pânico. Perfeito. Eu acho, aliás, um trabalho que eu achei sensacional, o trabalho de vocês, né? Até avisar o pessoal aqui que o que acontece? Esses 2 seres humanos estudam as chaves de Enoque, uma chave especificamente, né? Que depois vocês falam sobre ela, e baseada nessa chave, que é da astronomia médica, eles pegaram e começaram a estudar as frequências, e assim, é um trabalho sensacional, porque eu mesmo utilizo, né, e são maravilhosas, porque são realmente, a gente vê muito no YouTube, sabe aquelas coisas, frequência bineural, alfa, para dormir, para ganhar dinheiro, tem um monte de coisa, mas aqui, eles realmente são estudiosos. Eu sempre gosto de referenciar pessoas que estudam mesmo, principalmente a parte da ciência, não só a espiritualidade, não, mas você precisa ter um pensamento científico. O que é o científico? É olhar com fundamento, é pesquisar no mundo subatômico, é cálculo, é testar, é teste, é ouvir. Então, assim, são frequências que basicamente auxiliam essa mudança vibratória. E assim, não é mágica, pelo amor de Deus, não é milagre, né? Mas o que acontece? Uma das experiências que eu tive com uma das frequências de vocês, que eu achei sensacional, até falei pro Márcio, foi que eu comecei a ouvir o meu nariz, eu tenho o nariz muito entupido, imagina, desentupiu o nariz, eu falei, meu Deus, o que é isso? Sabe? Então é um trabalho maravilhoso. E as pessoas, vocês podem estarem adquirindo essas frequências, né? E para quem, né, é aqui inscrito no Rubi Cósmico, quem está assistindo, tem desconto com eles, né? Como é que funciona isso, Márcio? Fala aí para a galera, como é que a galera faz? Vocês que estão assistindo aqui o Rubi Cósmico, vocês vão ter 30% de desconto. É um tratamento de 40 dias, tá? Como o Lucas falou, a gente não colocou qualquer frequência, a gente não chutou qualquer frequência, são frequências estudadas, a gente se baseou nos estudos da chave 317, que é a chave de Enoque, né? E, na verdade, o universo é tão mágico, Lucas, porque depois que a gente foi perceber, para você ver como que nós somos, todos nós somos intuídos, somos literalmente conduzidos. Depois a gente foi perceber que o que a gente estava fazendo com o frequência Fibonacci era a chave 317. Que legal. Você entende? E a gente não foi premeditado. A gente começa a fazer, aí a gente desenvolve um tratamento seguindo a sequência de Fibonacci, com batimentos binaurais, que você vai trabalhar as ondas delta, teta, alfa, beta e gama. Você vai trabalhar os 2 hemisférios cerebrais com o estímulo da tua glândula pineal. E aí, quando você manda o comando para a glândula pineal com o binaural, é como se a consciência que está em todo lugar já percebesse o código de abertura. E aí a pessoa começa, como você falou assim, não é nada mágico, ela começa nesse processo de 40 dias, né? Porque segundo os estudos da própria neurociência, por 40 dias você consegue fazer o arrastamento cerebral, ou você consegue condicionar o seu cérebro a começar a operar num nível de frequência mais elevado, é que começa a ter os processos de mudança. E esses processos de mudanças, eles servem para tudo, assim, desde de uma obstrução que você falou do nariz, até um processo de compreensão, você começa a ter uma visão mais clara da vida, sabe? Você começa a perceber coisas que antes você não percebia, porque você começa a sutilizar a energia. Então, é um tratamento de 40 dias, ele é vitalício, tá? Então, vocês que adquirirem esse tratamento, vocês adquirem eles agora e vocês vão ter pro resto da vida de vocês. Vocês podem usar quantas vezes, não é uma coisa que você tem que marcar uma sessão, tem que fazer uma coisa, não. Adquiriu 30% de desconto, o tratamento é para sempre, para vocês sempre estarem fazendo.
A gente tem os protocolos de como que as pessoas, Lucas, podem estar usando isso, né? A gente gravou um vídeo lá no canal do YouTube da gente, que é o IFC Instituto, e aí a pessoa que quiser se aprofundar um pouco mais, vai lá no canal para assistir o protocolo para saber como que faz. E quando as pessoas estão fazendo esse trabalho, né, fazendo essas meditações, a gente fala que é um momento que você tem que ter para estar com você, né? É óbvio, você pode usar a sua imaginação criativa e focar para alguma coisa específica. Você pode focar para uma coisa psicológica, emocional e até material, né? A gente tem vários relatos de pessoas que tinham problemas fisiológicos de vários tipos e que, de repente, começou a ter quadros de melhora. A gente fala que esse trabalho não é feito sozinho, não é o Márcio, o Marcelo, o Instituto sozinho que desenvolve. Quando a gente começou a intuir esses trabalhos, eles vieram de uma forma muito intuitiva, nós tivemos muitos desdobramentos astrais, muitas conexões com seres de outras dimensões. Ele falava assim, nós estaremos juntos. Todo momento que as pessoas estiverem conectadas a isso, a gente está se conectando é uma egrégora. Uma egrégora das Pleiades, né? São várias civilizações estelares que nos auxiliam, dando suporte do lado de lá, e algumas egrégoras da constelação de Sírius. Então, assim, uma coisa muito forte que tá conectada a esse trabalho são os cetáceos do planeta Terra, os golfinhos e as baleias. Eles vieram de forma muito forte, a gente sabe que são seres extremamente evoluídos, que estão encarnados ali em corpos de mamíferos aquáticos, né? E nós tivemos experiências belíssimas, tanto é que o fundo sonoro do Frequências Fibonacci são o cantar dos golfinhos, né? E na frequência de 55 Hz tem uma jubarte cantando, né? Que inclusive foi uma forma até misteriosa que ela apareceu, porque quando eu pesquisava os sons dos golfinhos para poder mixar com paisagem de fundo no Frequências Fibonacci, eu não tinha escolhido a baleia. De repente, quando eu terminei de mixar, que eu estava fazendo exercício, eu escutava quando eu falei, nossa, que é uma baleia? Mas eu não lembro de ter colocado. Eu falei, mas tira. Eu falei, não, se ela entrou, deixa. Porque, então, o trabalho Fibonacci, ele foi assim, foi muito intuitivo, Lucas. A gente não foi falar assim, vamos fazer isso para conectar com isso, para conectar com isso. Simplesmente, e depois, o coração foi falando, foi sendo construído, e aí o trabalho nasceu. E o mais interessante é que depois a gente foi ver e foi buscar a parte racional para poder embasar, tanto é que tem um livro gratuito também para as pessoas fazerem o download, se eu não me engano deve ter quase umas 500 folhas, que a pessoa pode entender aí como foi o percurso mais dialético, intelectual para amarrar tudo isso. A gente fala de simática, epigenética, batimentos binaurais, né, a própria sequência de Fibonacci, e que tem toda uma lógica por trás que vai despertar a parte intuitiva, vai despertar essa parte de reconectar. Agora, a gente chegou no momento que é necessário a gente conectar todos os campos de saber, né? A expansão da consciência se dá quando a gente consegue entender várias perspectivas espiritualistas e científicas para o desfecho final. Assim, para você fazer o eureka, o fiat lux, né? A percepção do todo que te cerca. Porque só quando você contextualiza as informações históricas, espirituais e esotéricas e científicas, é que a sua consciência faz assim, puff, sabe? Você percebe que você, nossa, que interessante. Então, quer dizer que o colapso da onda ela existe a partir do momento em que a minha mente compreende que a minha consciência molda aquilo que eu sou aqui embaixo. E quando eu mudo pensamento, sentimento, a minha realidade externa Você muda os seus atos. E vou mais longe, não muda só... Porque isso aí é uma questão de afinidade e ressonância. Se eu mudo os meus amigos, eu mudo o meu campo de atuação de vida. As coisas mudam. Emprego muda. Se eu levo a frequência, eu tenho seres mais elevados comigo, daqui a pouco eu estou vivendo uma vida parecida à da deles. Buda já dizia, Cristo já dizia, né? Me diga com quem andas, eu te direi quem és. Se você eleva o padrão vibratório, a sua realidade externa muda. Mas a gente está dizendo que não só isso muda a sua morfologia. Então, assim, e a sua morfologia, quando ela muda, a gente vai para a gente dá um salto evolutivo. A gente sai de homens sapiens e vamos ser homens lumini. No topo da percepção é aquela visão que Hurtak teve com Enoque no seu corpo já transfigurado, ou Cristo com seu corpo glorificado de luz.
A gente, quando eleva o padrão de frequência, óbvio que são, como a gente falou, são degraus, né? A gente vai degrau por degrau. E porque assim, mesmo porque, para que você alcance esse corpo pleno de luz, nós precisamos adquirir conhecimento, adquirir experiências. Uma criança que nasce com 9 meses, ela não, depois de 1 ano, ela não vai ter 18 anos, ela vai ter 2 anos. Depois depois ela vai ter 3 anos. Então a gente não tem como pular etapas. O que nós estamos tão somente fazendo é mostrando que existe um patamar gradativo de elevar de frequência, expansão de consciência, que vai te colocar nesse ser glorificado que nós já somos ele. Né? E os trabalhos das frequências sonoras, eles vêm tão somente para ajudar nesse processo de serenar e a ressignificar uma série de coisas na nossa vida. A deixar ir o que tiver que ir, acolher o novo que chega, elevar o padrão vibracional, e assim a gente vai mudando não só a nossa estrutura interna, psicológica, emocional, mas como o coletivo. E o coletivo mudando, o que faz com a Terra? A Terra vai elevando, ela vai saindo dessa zona temporal, ela vai entrando numa nova zona tempo-espaço, que é completamente diferente, de repente, daqueles seres que estão vibrando na guerra, no ódio, na raiva, na briga. Você definiu a transição planetária, né? Você definiu de forma perfeita. Nas mãos da gente isso. Sim, depende de nós, depende de mim, depende de cada um de nós. Não adianta esperar nenhum salvador. Não vai chegar índigo, cristal, violeta, arco-íris, a criança vai reencarnação disso, daquele de Beethoven, não importa. Eu sempre falo para as pessoas que é uma coisa muito interessante. Eu tô morrendo de fome, quero almoçar. Se eu chegar e almoçar, fazer um prato lindo, eu comer de uma forma muito chique, mexer com o garfo e falar, nossa, olha que lindo como que ele come, olha como ele usa aquele garfo bonito, como, nossa, 30 mil facas, ele corta o bife com a faca do bife. Não adianta você ficar me idolatrando como eu almoço, você vai continuar com fome. Então a evolução é a mesma coisa, ninguém evolui pelo outro, né? A gente tem que almoçar, eu tô com fome, eu vou comer, eu vou aprender a fazer uma comida, mexer no fogão. Eu acho que... vai se queimar um pouco às vezes no fogão, né? Não é, vai quebrar o ovo errado. Nós somos aqueles por quem esperávamos. Essa é a frase que a gente usa na comunidade. A gente termina assim. Nossa, nós somos aqueles por quem nós esperávamos. Perfeito. Eu sou o salvador que eu esperava. E a gente não transfere mais responsabilidade. A gente assume o nosso real papel, a nossa real natureza. Né? Porque senão esses grandes mestres, eles são professores. Cristo já dizia, tudo que eu fiz, vocês podem fazer, todas as coisas que eu fiz e mais do que eu fiz. O que está acontecendo é que nós estamos idolatrando esses irmãos nossos, achando que eles são inalcançáveis. Não, você é ele é você. Não é assim o Sutra do Diamante, vazio não se diferencia de forma e forma não se diferencia de vazio. Não existe dentro, não existe fora, existe o eterno agora. Acabou, até rimou. Muito bom, perfeito. Bom, então, pessoal, se vocês gostaram, se interessaram pelo trabalho dos irmãos Sorge, certo? Vocês podem acessar lá as frequências Fibonacci para ouvir, para vocês estarem adquirindo. E vocês que querem ajudar o canal Rubi Cósmico, vocês compram no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem que ser nesse link, porque daí vocês vão estar auxiliando o canal Rubi Cósmico aí com uma parte financeira para ajudar a crescer os projetos aqui, ter mais vídeos com mais frequências no canal. E tem desconto, para todo mundo que está aqui tem desconto. Fala aí como é que funciona o desconto? Para vocês aqui do Rubi Cósmico, a gente vai dar 30% de desconto, tá? Quando vocês clicarem no link que o Lucas deixar aqui embaixo, vai abrir uma caixa no Hotmart, embaixo, em cima do valor, debaixo do valor vai estar assim, cupom de desconto. Possui um cupom de desconto, você clica lá e o cupom de desconto para vocês que estão assistindo o vídeo é Rubi Cósmico. Escrevam Rubi Cósmico, tudo junto, que vocês vão ver que o valor que vai estar lá da coletânea já vai entrar com 30% de desconto. E lembrando, como o Lucas colocou, quando vocês adquirem pelo link do Lucas, vocês ajudam o canal do Lucas também,
e porque uma parte fica com toda essa estrutura que o Lucas está desenvolvendo, e uma parte também vem para o Instituto para a gente continuar as pesquisas, os trabalhos, continuar desenvolvendo outras ferramentas. A gente daqui a pouco vai estar lançando alguns dispositivos quânticos também de tratamento de ressonância. Então, na verdade, todos nós vamos nos ajudando. Vocês também aprendem também a desenvolver um trabalho de interiorização, de elevação de frequência, tá bom? Então, Lucas, a gente agradece assim, imensamente de coração pela oportunidade que você abriu, né, com o Ruby Cósmico, aí os trabalhos do Instituto, e estamos junto. O que você precisar da gente, a gente está aqui para... Daí eu que sou muito grato, foi um bate-papo super legal, aposto que todo mundo aí deve estar explodindo no comentário. E aliás, quem quiser mais vídeos como este, com o pessoal do Instituto de Frequência de Cura, comentem aí, eu quero mais, gostei, nossa senhora, façam mais. Qual tema que você quer, que vocês querem que a gente converse aqui, pode falar. Então é isso, né, eu agradeço mesmo de vocês dois pelo tempo de vocês, porque foi incrível, né, realmente muito conhecimento, muito rico. Eu admiro muito o conhecimento e o carinho que vocês têm pela escritura sagrada, pela Bíblia, né, que muitas pessoas às vezes fica meio torto, mas, né, vocês entendem o simbolismo, tanto que eu peguei a partir de vocês, né, do 666 da Bíblia. Então é isso, gratidão a todos que participaram aqui, e é isso, fica o convite. Se inscreve aqui no canal Ruby Cósmico e vão até o site deles, eu vou deixar todas as informações aqui, e é isso, gratidão a todos e namastê, até mais. Gratidão, Lucas, até mais. Tchau, tchau. Gratidão.